Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Despolariza. Hoje tenho comigo Micaela Oven, disse bem? Muito bem. Ou Mia. A Mia é sueca, estudou Ciências Sociais e Comportamentais em Lund, licenciou-se em Recursos Humanos com a especialização em Desenvolvimento de Competências e fundou a Academia de Parentalidade Consciente, sendo autora de 5 livros editados pela Porta Editora. Olá, Mia. Olá, Bem-vinda. Tomás. Obrigada. Olha, vou só fazer assim um bocadinho de marketing e já voltamos, está bem? Tudo bem. Quero agradecer aos novos mecenas, à Mariana Lima, Ana Batista, Marta Freitas e Tiago Cardoso. Este episódio e todos os outros são patrocinados por pessoas exatamente como tu, que muitas das quais nunca tinham apoiado nenhum projeto e que veem algum valor neste projeto e decidem apoiá-lo para que ele possa continuar e até melhorar. Se quiserem envolver-se, há de haver um link aqui em cima para se tornarem mecenas. Se não, deixem um like ou um comentário a dizer qualquer coisa, nem que seja só um emoji, porque ajuda no algoritmo, isso é bom. E pronto, é tudo de marketing, vamos aqui à nossa conversa. E partilhem com quem acham que possa beneficiar desta conversa, não é? Sim. Isso também, eu às vezes digo isso, mas também, sei lá, às vezes penso, se o pessoal curtir mesmo, vai partilhar organicamente, não é? Será que há muita gente que partilha só porque a pessoa disse, olha, partilhem? Não sei, podemos fazer uma investigação. Eu acho que às vezes sim. Outras vezes, se calhar, algumas pessoas vão se lembrar que são mais distraídas. Pois é, posso partilhar. Outras vão dizer para eu partilhar, não vou partilhar. Pois, a minha Não é? também tem um podcast que é com o Pedro Vieira, que já Sim. esteve cá, que se chama Inspiração para uma vida Inspiração para a Vida mágica. Mágica. Eu já fui ao podcast Pois já. e já. por acaso foi muito interessante. Sim. O Pedro ensinou-me assim algumas coisas que me ficaram para sempre, acho eu. Ainda Bom. bem. E hoje vamos aprender ainda mais. Então, olha, vamos começar um bocadinho pela tua história pessoal. Como é que vieste parar a Portugal? O que é que veio primeiro na tua vida? O mindfulness, a parentalidade? Conta-nos um bocado a tua história. Então, a minha vinda, olha, mencionaste o Pedro é o responsável pela minha vinda a Portugal. Nós conhecemos-nos em 98. Olha, faz 25 anos este mês. No pavilhão da Suécia da Expo 98? Não, por acaso fomos lá depois, mas não. Fizemos Erasmus na Irlanda, no Trinity College em Dublin. Estudámos lá e conhecemos-nos lá. Curiosamente, eu desde os meus 14, 15 anos dizia que eu queria aprender português. Não me perguntes porquê, porque toda a gente na Suécia naquela altura queria aprender espanhol. Continua a ser assim, querem espanhol depois do inglês. Mas eu, por alguma razão, queria ser diferente e queria aprender português. E conheci o Pedro. E depois estávamos no meio dos nossos estudos, tivemos 3 anos para trás para a frente e depois decidimos que eu é que vinha morar para Portugal. Depois eu estudei Ciências Comportamentais e Desenvolvimento de Competências, Pedagogia, Psicologia, Sociologia e sempre tive um interesse muito grande em relações. Além disso, eu, por volta dos 15 anos, comecei a meditar pela primeira vez. E naquela altura nunca se falava, não é? Eu tenho 46 anos, portanto naquela altura não se falava em mindfulness, é mais recente, assim, para o grande público do que isso. Mas tive, assim, as primeiras experiências de meditação. E quando me tornei mãe, percebi que mindfulness me ia dar muito jeito, meditação me ia dar muito jeito. Portanto, surgiu a parentalidade e a volta, porque eu tinha estado afastada desta meditação durante muitos anos, de repente surgiu a importância dos dois ao mesmo tempo, em paralelo. E mais tarde, quando comecei a escrever mais sobre isso e pensar ainda mais sobre isto da parentalidade, por um lado, e meditação por outro, percebi que eu posso juntar os dois. E aí é que nasce, no fundo, a parentalidade consciente inicialmente. E isto, então, na altura não tinhas lido ninguém a falar sobre os benefícios da meditação na parentalidade? Foi uma coisa que tu inventaste? Eu comecei a ler, não foi de todo algo que eu inventei, de todo. Comecei a ler, nomeadamente, coisas que o Jon Kabat-Zinn, o grande Sim. pai do mindfulness no mundo ocidental, ele tem um livro com a mulher, um livro dos anos, eu já não sei dizer exatamente quando saiu, mas já foi há muito tempo, que chama Everyday Blessings. Nesse livro, que eu tenho em inglês, não é a versão original, nunca se falou em parentalidade consciente. Desse livro nasceu a parentalidade mindful.
Uhum. E quando eu comecei a estudar mindfulness, quando eu me tornei instrutora de mindfulness e assim, em Portugal a palavra era muito desconhecida, ninguém sabia o que é que era mindfulness. Estamos a falar de uns 11 anos atrás, mais ou menos. Uhum. E, então o que eu andei a ver era o que é que eu posso chamar isto, este conceito, que palavra, ou que expressão posso utilizar sem ser parentalidade mindful. Para as pessoas perceberem mais rapidamente, De que é que se trata? Então, é como o despolariza. não é? Eu não acho que seja a melhor palavra de todas para descrever o projeto, mas acho que é assim é que à primeira as pessoas se calhar ficam com uma noção mais ou menos do que é. Certo, certo, é isso. E sabes que eu acho que a parentalidade consciente tem tudo a ver com despolarização. Talvez depois podemos falar Sim, mais sim. sobre isso. Mas então também li outra autora que era a Shefali Tsabary, que também, entretanto, se tornou assim um nome enorme neste mundo da parentalidade. E que ela tinha um livro que se chama The Conscious Parent. Ela também não falava em parentalidade consciente, mas era o pai ou a mãe consciente. E fiquei, pois é, eu posso chamar disto parentalidade consciente. Pronto, foi assim que surgiu esta ideia. Agora, se me perguntares agora, eu prefiro, na realidade, que falemos só de parentalidade. Mas isso é o meu sonho de que isto que eu acredito que é a parentalidade consciente, que possa ser a nova parentalidade tradicional, digamos assim. Pois, engraçado, se calhar mais coisas na vida, na cultura, que inicialmente eram, imagina um homem que não bate ao marido, Uhum. ser um marido consciente, mas hoje Sim, em dia é só um marido, um homem, não é? sim, sim, Já não sim, sim. precisamos do adjetivo. Não, 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 Pois, não, pois. nada disso, nada disso. E vemos essa evolução que é bastante natural. E sabes, eu sou sueca, o meu pai é sueco, a minha mãe é montenegrina, não é? Que ela cresceu nos Balcãs, não é? Na ex-Jugoslávia. E eu vivi sempre estas duas culturas muito diferentes. E em termos de educação e parentalidade, assim, em expoentes muito. São polos muito opostos, Uhum. digamos assim. E depois a experiência aqui também em Portugal. E acho que esta visão antropológica também da parentalidade ajuda-nos a ver o desenvolvimento, porque eu há 10, 11 anos que trabalho com isto profissionalmente em Portugal, sou mãe em Portugal há quase 19 anos e eu vejo uma evolução, e vejo uma evolução para aquilo que era mais a minha infância, sabes? Portanto, Então achas que Portugal está atrasado em relação à Suécia? sim, eu vou dizer que sim, porque acho mesmo, mas é um sim com carinho, sabes? Não é um Sim. sim julgador. Sim, não cancelem a minha por ter Não, dito isto, por exato. favor. Não. É um sim com muito carinho. E eu costumo dizer que em Portugal as coisas, e não só na parentalidade, continuam a melhorar comparado com aquilo que eu estava habituada, Uhum. não é? E por acaso temos exatamente sobre este tema uma pergunta do mecenas, que é o Bernardo Alba, que perguntou se existem dados no que toca ao estado da parentalidade em Portugal e se dá para comparar com outros países e se sim, não é? Como é que se mede isso? É muito difícil medir e não existe assim nada muito. Porque para mim, parentalidade é sobre relação. E é difícil medir, não é? Uhum. Relação. Nós queremos medir muito, talvez possamos a medir a criminalidade juvenil, ou podemos. Um estudo que saiu em Portugal muito recentemente, feito pelo Instituto de Apoio à Criança, foi sobre a palmada, que eu acho que podemos utilizar para exemplificar isto que eu estou a tentar passar. Na Suécia foi o primeiro país no mundo a abolir a palmada, a proibir a palmada. E já ouvi uma vez numa discussão uma senhora que foi buscar um estudo americano qualquer que estava a comparar a abolição da palmada com o aumento do crime. Mas sabes, é aquelas correlações que não. Que não implicam não causalidade. exato. Porque também temos que olhar para outras coisas que mudaram na sociedade sueca, nomeadamente a grande imigração, não é? De qualquer modo, o estudo do Instituto de Apoio à Criança mediu a quantidade de pais que conscientemente utilizam a palmada como ferramenta de educação. E
Em Portugal, neste momento, 3 em cada 10 pais acreditam nisso. Mas é self-reported, É são estudos. self-reported, ou seja, eu utilizo conscientemente e acho que faço bem. Ok? Não me é daqueles que também usam e escondem, ou aqueles que têm vergonha de o fazer, ou aqueles que às vezes fazem e sabem que não é o que querem fazer, que são muitos também. Mas eu achei, muitas pessoas ficaram muito horrorizadas. 3 em cada 10, não sei o quê. E eu vou-te dizer, olha, eu acho que isso é um progresso, isso até é menos do que eu achava. Portanto, esse número, para mim, mostra-me que estamos aqui a evoluir no termo dos direitos da criança, porque a verdade é que também em Portugal a palmada é proibida, não é? A punição corporal, acho que é artigo, como é que se diz em português? O centésimo, artigo 152 do Código Penal proíbe castigos corporais. Embora isso em Portugal às vezes seja, depende muito da interpretação e os valores do próprio juiz, a forma como há aqui essa aplicação. Mas imagina, pôr uma criança de castigo no quarto não é considerado Castigo corporal. corporal, não é? Não. E dar uma palmadinha na mão que não dói, mas que simboliza uma penalização por um mau comportamento. Yeah. Para mim não faz sentido nenhum. Porquê? Porque normalmente eu posso acabar num momento com um certo comportamento. Agora, o que é que eu realmente quero que a criança aprenda? Que tipo de aprendizagens quero que ela faça para o futuro? Que tipo de ferramentas é que lhe quero passar ao médio e longo prazo? E que tipo de relação é que eu quero ter com ela, não é? Nós só podemos dar aquela palmada porque ela é uma criança, não é? Tu deste o exemplo do marido que bate na mulher, já há bocado, não é? Imagina que uma pessoa que estivesse aqui e fizesse a mesma pergunta em relação ao marido para a mulher. A grande maioria das pessoas iam achar, mas what? Não é? Iam achar que nem, a pergunta nem sequer fazia sentido, que nem sequer faz sentido fazermos este tipo de pergunta, não é? Mas há mulheres que batem no marido. Igual, não é? Iam achar, tipo, não, isto não faz sentido nenhum, não é? Não é uma palmadinha no rabo do marido. Já percebi, ok, palmadinha, sim. Sim, não íamos estar aqui sequer a fazer a pergunta. Em Portugal continuamos a fazer esta pergunta e a discutir em que situações é que se pode bater ou não, se é com força ou não, se é na fralda ou se é na mão, ou se é, não é? E tentamos diferenciar violência da palmada, enquanto se tu fores para os países nórdicos, nós não vamos ter esta conversa. Tipo, nem sequer existe, se tu fizeres uma lista de ferramentas de educação, ninguém vai colocar esta ferramenta, entre aspas, nessa lista, porque essa discussão já foi, não é? Aliás, eu vou mostrar um livro que eu trouxe, que é, este livro chama-se Não Existem Crianças Más, de Finzinha e Lacabon. Foi escrito... Santinho. Exato. Não existem crianças más. E este livro foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial por duas pessoas, sociólogo e psicóloga, que tinham... Posso ver? Podes, claro. Que tinham juntaram-se durante a Segunda Guerra Mundial na Suécia, em Estocolmo, com outras pessoas da mesma área, para falarem sobre os porquês da Segunda Guerra Mundial e do Holocausto. Os autores até são têm nomes de judeus. Exato. Portanto, a Suécia era neutra durante a guerra e recebeu muitos refugiados e entre esses refugiados estavam estes são suecos, mas tinha outros colegas e eles falavam sobre isso. Como é que era possível, não é? Estes jovens alemães de boas famílias, de boa educação, como é que era possível eles cometerem aqueles crimes de guerra todos? Não é? Como é que era possível tratarem outros seres humanos daquela forma? E eles então chegaram à conclusão que tinha muito a ver com a cultura da obediência, não é? Que se eu obedeço, não sou responsável, assim, muito resumidamente. O que eu acho curioso com este livro saiu em 1946, já há bastante tempo, não é? E tem isso, podia ser escrito hoje porque as dúvidas dos pais são praticamente as mesmas, principalmente se falarmos sobre a palmada. E Portugal, e não na Suécia.
aqui um capítulo que é precisamente sobre a palmada e começa, não é? A primeira frase é difícil entender que ainda se tem essa discussão se deve bater ou não, não é? Porque estes autores são super alinhados com aquilo que eu tento não é? Passar, é que a violência física, a violência verbal também não, mas a violência física não cabe em qualquer tipo de relação saudável, não é? Sendo entre dois adultos ou entre adulto e criança. E eu acho muito curioso que este livro foi escrito em 1946 e começa com uma frase que muitas vezes me apetece dizer a mim aqui: não acredito que estamos outra vez a ter esta conversa. Mas siga a ter, porque eu tenho que fazer um bocado de advogado diabo também. Claro. Imagina, eu levei palmadas. Ai, não, mas não vais por aí. Não, mas pronto, isto se calhar é uma coisa que muitas pessoas sentem. Eu então, sei. Eu gosto de quem eu sou e sou uma pessoa que acho que até sou confiante e acho que tive um desenvolvimento, tive muito amor mesmo, recebi muito amor. Sim. Então se calhar podia ser ainda melhor se não tivesse levado palmadas. Não, a questão é, há muita investigação científica à volta das palmadas, incluindo a Sociedade Americana de Pediatria, falam muito disso e estão claramente querem a total abstenção de qualquer tipo de violência. E nós não nos tornamos boas pessoas por causa das palmadas, é mais apesar de. Não é? Eu não sei se tu serias melhor ou pior pessoa. Sei que as palmadas não têm, provavelmente, porque tu tinhas um buffer, muito buffer de amor, de outras coisas, compensou os possíveis efeitos nocivos da palmada. Faz sentido o que estou a dizer? Sim, faz. Não é? Tens este buffer, nem toda a gente tem esse buffer. Portanto, se nós não, como nós vivemos em sociedade, nós não podemos dizer, esses pais podem bater de vez em quando, aqueles não. Não é? Se derem um beijinho antes e a seguir. Certo, exato. Se dizerem amo-te muito ou não. Mas não é? Portanto, mais vale, como há outras formas de educarmos e nos relacionarmos acima de tudo, e como sabemos, no fundo, assim, resumidamente da ciência, o que podemos dizer é que nós sabemos que a palmada não faz bem. Também sabemos que nem em todos os casos faz mal. Mas não, estou-me a fazer entender. Era aí que eu ia a seguir. Era o outro exemplo. Claro que isto são o meu exemplo e o exemplo desta pessoa que eu vou contar agora são exemplos não é ciência, porque é um caso em milhões. Mas eu conheço uma pessoa que o pai nunca lhe bateu, sempre foi super mindful, consciente, tudo isso. Mas houve um momento ali no fim da adolescência em que levou um estalo que diz que foi um estalo que pode lhe ter salvo a vida. Salvo a vida? Sim, salvou-lhe a vida. Pronto. Estava a ir num caminho que podia levar a coisas muito más. E pronto, não é? Nunca vamos saber qual é que teria sido a outra linha temporal, mas pronto, nessa linha que tu disseste que em média a palmada é má e pode denegrir a relação, não é? E numa relação amorosa não existe lugar para a violência, tudo isso, mas pode haver outliers de palmadas que até funcionaram bem. Sim, pode haver outliers de um marido ou uma mulher que até a mulher também disse, sim, aquela palmada fez-me bem porque fez-me pensar naquilo na minha vida, não é? E pode ser verdade. Pode ser verdade. Reages da mesma forma? Se ages da mesma forma? Se reages da mesma forma? Eu? Sim. Se dou palmadas? Não, imagina se eu estivesse aqui a dizer-te sabes, o meu marido, ele bate-me às vezes, mas até me faz bem, porque faz-me pensar nas coisas. Pois, eu se calhar dir-te-ia, não aqui em frente às câmaras, mas depois de filmarmos, dir-te-ia, olha, mas pensa... Precisas de ajuda. Sim, ou desculpa estar-me a meter na tua vida. Se calhar só diria se te abrisse a isso, mas nesse cenário dir-te-ia, pensa bem nisso, pensa se isso... E é aí que reside a diferença, é a forma como nós olhamos de forma diferente para a criança comparada com o adulto. E efetivamente há muitas diferenças, nomeadamente a experiência de vida. Mas se nós sabemos que eu posso ensinar uma criança sobre
uma vida saudável, ou uma vida onde ela se sente bem, tem uma autoestima saudável e também trata as outras pessoas bem, de forma respeitadora e responsável, sem qualquer tipo de palmada, porque continuar a defender a palmada? Não é? Às vezes surpreende-me e fico mesmo interessada e curiosa com a energia que se investe na defesa da palmada. Não é? Imagina se utilizássemos o mesmo tempo, o mesmo interesse, a mesma energia para aprender sobre outras formas respeitadoras de educar. Claro, Percebes? sim. Não é? Então vamos a isso. Diz-me, numa situação tipicamente de palmada, não de um pai ou de uma mãe que esteja sempre a dar palmadas, ou seja, numa situação limite em que uma pessoa que dá poucas palmadas daria uma palmada, o que é que podemos fazer em vez da palmada? Bem, depende da situação em si. Imagina, uma situação típica é a criança mexe onde não deveria mexer. Primeiro, depende também da idade da criança, mas imagina, nós temos assim uma ideia de que quando tu tens um filho pequenino, né, 8, 9 Sim. meses, ele agora está numa idade, começa a explorar de uma forma nova, né? Começou a gatinhar, a de começar a andar e fica cada vez mais móvel, né? Consegue-se mobilizar mais. Cria mais entropia na casa. Exato. Quando ele nasceu e chorava, o que é que tu fazias? Dava amor. Dava amor e mais. Criava um espaço para ele poder se acalmar Certo? e tentava entender qual era a necessidade dele, porque é que estava a chorar. Exato. Procuravas se era a fralda suja, se estava com calor, com frio, se precisava de mais colo, se precisava de descansar, não é? Se precisava de interação. Portanto, exatamente o que estavas a dizer. A palavra-chave. Procurava entender quais as necessidades dele. O que é que acontece quando a criança se torna mais móvel, né? Começamos a achar que temos que educá-la para ela saber estar e saber comportar. E esquecemos-nos desse detetive inicial que nós somos como pais. Não é? Felizmente, são poucos os pais hoje em dia que deixam a criança chorar, bebê, não é? Percebem que isso efetivamente não faz bem ao sistema da criança, não é? Deixar chorar até adormecer, por exemplo. Agora, a minha proposta é mantermos esse detetive muito ativo. Se o meu filho está a ter um certo tipo de comportamento, esse comportamento fala-me das suas necessidades, tal como o choro do bebê, certo? O bebê chora porque quer satisfazer as necessidades que tem e precisa de ajuda para isso. E todo o nosso comportamento existe para satisfazermos necessidades, certo? Quem ouve este podcast agora, ou vê este podcast, está a fazê-lo para satisfazer necessidades de curiosidade, aprendizagem sobre a parentalidade e por aí fora, não é? E São todos umas crianças. somos todos umas crianças, exato. Portanto, o que é a minha tarefa como mãe, como pai, como cuidador de uma criança? É perceber quais são essas necessidades. Se o meu filho está a mexer onde não deveria mexer, entre aspas, provavelmente é porque tem necessidade de exploração, tem curiosidade, tem necessidade de aprender coisas novas, então é isso que eu lhe tenho a oferecer. E se está a mexer em algo que pode ser perigoso para ele ou que é meu e é valioso para mim, então ou vou afastá-lo ou vou arrumar estas coisas e oferecer outra coisa para ele satisfazer as suas necessidades. E com o tempo vou incluir muito diálogo nisto, não é? Olha, estou a ver que tu estás muito interessado nesse... Eu no meu primeiro livro até tenho um exemplo de um DVD, que não é nada atual, agora ninguém tem DVD, não é? Mas imaginemos que temos ali um DVD em casa e a criança começa a mexer. Olha, eu não quero que mexas aí, eu percebo mesmo que aquilo é interessante para ti e olha, vamos antes mexer nisto que eu tenho aqui para ti. Não é? Portanto, é este tipo de abordagem que propõe a aprendizagem ao longo prazo, enquanto respeita as necessidades da criança e mostra como é que ela pode satisfazer as suas necessidades de uma forma mais saudável. Sim, Faz sentido? Faz todo sentido. Sim. E é muito interessante esse salto, que não é salto nenhum, mas de quando ele está a chorar e ainda não se mexe, tu tentas perceber qual é a necessidade, então é só continuar a fazer isso, não é? É isso mesmo, é isso mesmo. E Até morrer, se calhar. até morrer. Não e é? mesmo, Porque vai ser sempre teu filho, mesmo quando for adulto. Sim, sabes que eu digo muitas vezes que a parentalidade consciente não é só sobre a relação pais e filhos, é sobre relações no geral.
E ajuda-nos muito a ter este olhar olha, tu para a tua companheira, eu para o meu, com a minha mãe, quando ela se queixa de alguma coisa, em vez de eu me começar a justificar e defender, posso dizer, ok, que necessidades é que elas têm aqui em causa, que eu posso ajudá-la a preencher, não é? Sim, e é até bonito nesse sentido de ser mais partir de um lugar de querer servir o outro, Sim, servir as necessidades do outro, sim. E ou no máximo, as pessoas podem ter necessidades absurdas e estranhas e até perniciosas, mas pelo menos reconhecer que existe uma sim, necessidade. sim. E também, sabes, uma coisa que é muito importante é de não nos esquecermos a nós próprios neste processo. Portanto, utilizando o exemplo da criança que mexe ali, eu tenho a necessidade de manter a criança segura, mas também o meu DVD seguro e intacto. Também tenho essa necessidade e eu posso dizer isso. Olha, eu não quero que tu mexas aí, este é meu e preciso ter muito cuidado e saber mexer. Ok? Eu também tenho esse direito como mãe, como pai e em qualquer relação, não é? Portanto, eu costumo dizer que é esse balanço entre empatia e honestidade. Honestidade no sentido de eu falar sobre aquilo que está vivo em mim e também reconhecer o que está vivo no outro. Uhum. Que senão tornamos-nos permissivos. Exato. E o não? O não Fala-me do não. Bom, o não, normalmente por detrás de um não está um sim a outra coisa. Imagina, É. o meu filho agora está a começar a mexer em coisas. Se eu lhe disser não, Yeah. O que é que ele vai perceber? Ele é Ah, muito esperto. Ele é muito esperto, muito esperto. Há quem diga, não é, que primeiro para nós conseguirmos entender a negativa, vamos primeiro ouvir o que está de positivo. Ou seja, não mexas na faca. Eu primeiro ouvir, mexe na faca. E só depois é que vem um não mexe. Portanto, eu estou a direcionar a atenção para aquilo que não quero. Portanto, o que é que se costuma dizer diz antes aquilo que a criança pode fazer. É? E isso faz sentido. Olha, posso dizer, este livro não, mas este é teu, este podes mexer. Agora, nós precisamos também nos habituar a ouvir a palavra não. E as crianças, uma das primeiras palavras que elas dizem, não é por acaso, é o não. Uhum. É o não. E isso é uma questão de eu conseguir também exprimir os meus limites. E para mim, como mãe, eu preciso dizer nãos verdadeiros, honestos e congruentes. E não aqueles nãos que a Mia diz que acha que eu devia dizer, ou o pediatra, ou a minha mãe. Não é? As crianças não precisam de ouvir mais nãos, que é algo que soube muitas vezes. Precisam é de ouvir nãos congruentes, verdadeiros. Não é? Porque quando eu digo que não a ti, em princípio estou a dizer que sim a mim. É? Em Como sim assim? a minhas necessidades. Portanto, Ok, não mexas nisso, é um sim porque eu porque não eu quero que valorizo. partes aquilo. Sim. Bem, mas quando são muito bebês não consegues comunicar isso, só Não. consegues dizer o não. Sim, mas quanto mais cedo eles não conseguem entender tudo, mas vão entendendo e vão aprendendo. Portanto, é muito valioso nós, desde cedo, falarmos sobre emoções e necessidades e ter as palavras para eles também depois poderem fazer o mesmo, né? Portanto, não serve de muito só dizer não o redirecionar para outra coisa que podem fazer quando são tão pequeninos. Provavelmente é mais eficaz. E também a exploração sobre supervisão muitas vezes é melhor do que um não. A É? exploração sobre a supervisão. Não é? Às vezes a criança satisfazer a sua curiosidade sob supervisão é melhor do que só dizer que não. Já percebi. Ou seja, pegar no objeto que ela quer sentir a Sim, textura, exato. imagina, e com ela sentir. Exatamente. Mas depois aí, se calhar fica mais difícil o não, porque já deixou de ser uma coisa proibida. Já teve, se calhar fica com a memória que já teve com aquilo na mão, então acha que pode ir brincar com aquilo. Normalmente ao contrário, porque ela já não tem interesse. Ok. A outra coisa que vai ter interesse. Ok, já sei o que é isto, já me deixaram, já não preciso de lutar para conseguir ter aquilo. Pois. Normalmente é isso que acontece. E se for algo mesmo valioso, mais vale arrumar, digo já. Claro. Sim. Imagina que tens uma lareira, ou seja, uma coisa que não podes, não é nada tão fixe como uma lareira, não é? Para um bebê, imagina ver um fogo. Bom exemplo. E não consegues substituir
muito bem a curiosidade da lareira, mas é uma coisa em que ele se pode queimar. Tens que arranjar aquelas proteções à frente. Pois, aí Não há não tens volta a dar, hipótese. é como a piscina, tens que, não é? Não, Pois, não pois. vale a pena, é demasiado arriscado confiares a dizeres que não, a dar uma palmada, que chegue, não é? Ok. Aí temos mesmo que proteger e assegurar o espaço seguro. Uhum. Então, vamos continuar aqui no negativo. Depois vamos para o lado das recompensas, mas continuando na parte, foi palmadas, não, dar um castigo. O que é que pensas sobre dar um castigo? Tipo, vais Depende. para o teu quarto agora pensar um bocadinho sobre o que Yeah, fizeste. depende. Qual é a tua intenção em fazer isso? Que a minha vida seja mais fácil. Tua vida. Ok. Sim, demorei porque Sim. estava a pensar, tipo, nunca me aconteceu, porque eu só tenho um filho com 8 meses, mas estava a imaginar nessa situação e sendo totalmente sincero, não é? Uma das motivações é essa, claro que também é, e se calhar até essa vai ser a principal, que o meu filho ou filha aprenda certas coisas sobre a nossa cultura que vai ser benéfico para eles Yeah. conseguirem harmonizar com o resto da cultura Certo. quando forem mais Eu velhos. gostei mais da tua primeira resposta, porque acho que é verdadeira. Ok? A segunda resposta, gostava de desconstruir um bocadinho. Em que é que pensa uma criança que é posta de castigo? Já alguma vez perguntaste? Posso tentar lembrar-me o que é que eu sentia. Acho que eu ficava a pensar mesmo, acho que ficava arrependido, Uhum. ficava um bocadinho zangado e ficava a pensar na coisa. Que idade é que tinhas? Sei lá, dos 6 aos 12, Uhum. deve ser para aí essa a idade dos castigos. De acordo com a minha investigação, muito empírica, Ah, acontece uma de duas coisas. A primeira é muita vergonha. Muita vergonha e muito auto-julgamento. E as pessoas não gostam de mim, e eu sou má, e por aí fora. A segunda, e muito comum, é pensar na vingança e colocar o julgamento para fora, para os outros. A minha mãe é horrível, não gosto nada do meu pai, esta professora é não sei quê. Portanto, em nenhuma destas situações a criança aprende realmente sobre como assumir responsabilidade, ser honesto, ser empático, que costumam ser coisas que as pessoas querem, não é? E não é por acaso que eu pergunto qual é a intenção, porque isto é uma das coisas mais importantes na parentalidade, nós percebemos, mas qual é a intenção daquilo que eu faço? Então, as pessoas dizem muitas vezes precisamente estas palavras que eu disse: quero que o meu filho desenvolva empatia, que seja honesto, que seja responsável e que seja respeitador. E então, ok, intenções, mais expectativas que tens em relação ao teu filho. Quem é que tu tens que ser para ele poder desenvolver essas qualidades? Tem que ser uma pessoa empática, tem que ser uma pessoa honesta, tem que ser responsável e tem que ser respeitador. Então podemos pegar na ferramenta castigo e questionar: o castigo desenvolve empatia? Não. Porque para nós desenvolvermos empatia, nós precisamos de ter a experiência da outra pessoa sentir empatia por nós. mas Ok? espera aí, deixa só interromper. Sim. Se eu tivesse feito uma maldade a alguém Uhum, e o meu pai me disser, olha, estás a ver, ficou a chorar, quero que uhum. vás para o teu quarto agora, não Sim, podes sair até a hora de jantar sim, e pensar no que fizeste. sim. Claro que isso vai criar em mim um sentimento de culpa, Aham. mas se calhar não vejo como sendo assim tão mau quanto isso. Depende de quantas vezes é que acontece e depende de como é que tu queres que a criança aprenda sobre empatia. Se ela desenvolve. Isso não, efetivamente, não desenvolve empatia. Mas concordas que a culpa não é sempre uma coisa má, é uma coisa útil até. Não tiveste Depende. momentos na tua infância em que fizeste uma coisa e foi o sentimento de culpa que meio que te guiou? Porque- O que é que normalmente acontece com a culpa? É que culpa e vergonha vêm muitas vezes de mãos dadas e muitas vezes são paralisadores. Eu prefiro não promover culpa, mas procurar que os meus filhos assumam responsabilidade por aquilo que fazem. Uhum. Ok? Que é muito porque a culpa nem sempre implica ação. E para eu deixar de sentir culpa, eu preciso de agir, eu preciso de assumir responsabilidade por aquilo que eu fiz. E o que é que nós notamos? Que crianças na escola que ficam de castigo são diferentes todos os dias ou são as mesmas todos os dias?
Pois, já percebi onde é que vais. Uma criança que estão sempre a meter de castigo, Não, já não, não, aqueles já não têm o não tem, propósito. e ela normalmente desenvolve uma autoestima muito, muito frágil e tem uma de duas formas de agir no dia a dia. Ou é muito, culpabiliza muito para dentro, não é? Eu é que sou má, ou mete tudo para fora e culpabiliza os outros e torna-se mais agressiva e revoltada. Né? Ambas as coisas não são saudáveis para ninguém. Portanto, se nós queremos desenvolver empatia, honestidade, responsabilidade, respeito que não seja respeito por medo, não é? Uhum. Por medo de ficar de castigo ou por medo das pessoas, então temos de dialogar, temos que falar sobre aquilo que sentimos e aquilo que precisamos. E eu, como adulta, preciso de ajudar a criança a aprender isso sobre si, para ela poder, em vez de fazer aquilo que ela fez, que resultou num castigo, ela poder dizer o que sente e o que precisa. E também preciso dizer o que eu sinto e preciso. Eu, uma vez, posso dar assim um exemplo como é que isso pode ser para uma criança. Tu disseste assim, 6, 7 anos, não é? Uhum. O meu filho mais novo, ele tinha 5, 6 anos. E nós estávamos a fazer geocaching. Sabes aquele, no telemóvel tens aquelas apps tipo GPS e vais à procura de uma caixa de tesouro que Ah, alguém sim. colocou em algum lado. Nós estávamos na Suécia, por detrás da casa dos meus pais tem uma grande floresta. E eu e os meus 2 rapazes, minha filha não, estávamos lá com o telemóvel a andar à volta e chegamos a uma árvore e supostamente, o tesouro era para estar ali. E andamos ali à volta, à procura, para cima, para baixo, nunca mais encontrávamos aquele tesouro. Seguramente 20 minutos no mesmo ali na periferia dessa árvore. De repente, o meu filho mais novo põe-me assim a mão no braço e diz: "Oh mamã, eu sei que tu estás muito entusiasmada. Eu sei que tu queres muito encontrar aquela caixa, mas eu estou farto e quero ir para casa." Que querido. Digo eu, que alternativa é que tem uma criança com 5 anos que não tem essa linguagem? Provavelmente isto é uma bosta, isto é muito chato, eu quero ir para casa, eu não queria ir fazer isto, eu sou o que quero, nunca faço o que eu quero, né? Isso seria a alternativa sem esta abordagem, que depois ia resultar em eu ficar chateada com ele, né? Pois, estou aqui a tentar inventar coisas boas para brincarmos e para fazermos, és um ingrato, não sei, estás a perceber o desenrolar da coisa? Mas e se ele tivesse dito só, mãe, quero ir para casa? Sim, também podia ter dito isso. Só que para mim e a nossa relação é muito mais valioso ele reconhecer o que eu estava a sentir, não é? Tu podes imaginar Claro, o que sim, eu sim. senti quando eu disse, eu sei que estás muito. Porque eu estava mesmo entusiasmada, percebes? Eu senti-me vista Pois, e isso é fundamental para a minha vontade e o meu desejo de contribuir para o bem-estar dele e a minha vontade de colaborar com ele. Isso é ouro, não é? uhum, sim, é lindo. Portanto, porque eu aí naquele momento, obviamente, ok, vamos para casa. E agora vira ao contrário. Quando eu faço isso com ele, quando ele faz alguma coisa que eu não acho que está muito certa, e eu tiver essa abordagem por ele e pedir para ele fazer algo diferente, qual achas que é a probabilidade, sabendo que nós nascemos com uma grande necessidade de contribuir para o bem-estar do outro, não é? Aumenta exponencialmente. Uhum. Então é um hábito. Achas que vocês conseguiram criar um hábito de, dentro da família, as pessoas estarem constantemente a reconhecer as necessidades Uhum. uns dos outros? Hum, Isso não acontece sempre, por várias razões, não é? Porque os nossos sistemas nervosos estão constantemente a ser influenciados não é? Por Sim. várias vias e é preciso um autoconhecimento muito grande. E se dissesses que sim, eu não acreditava. Sim. Não, agora, hum, o que eu costumo dizer é que no momento de desconexão há sempre uma oportunidade de conexão a seguir. Uhum. Né? E quando não podemos fazer ter este diálogo no momento, ainda no outro dia, o mesmo filho estava a ficar muito chateado comigo porque demorámos a sair de casa e era tudo mau. Não, que vamos chegar atrasados, e eu já disse isto, aquilo, e estávamos sentados no carro e eu também estava a ficar bem chateada. E falei assim um bocadinho mais alto e disse: "Olha, estou farta disto." E depois pensei: não, agora quero reconectar a seguir.
Eu que disse: olha, isso é que o que estou a perceber é que tu queres chegar horas ao treino, isso? Sim, porque é a primeira vez que vais a este treino, a esta hora, neste dia. Sim. E precisas de um bocadinho de tempo para te ambientares e para te sentires seguro quando chegas lá, é isso? E ele: sim, é exatamente isso. Ah, ok. Então, se calhar é isso que me devias ter dito antes, né? Em vez de me chatear porque eu estava-me a atrasar, não sei o quê, se calhar se tu me dissesses que, oh mamã, é importante para mim chegar a horas porque sinto-me mais seguro, como é que achas que eu teria reagido? Agora estou a resumir uma conversa que era muito mais longa, Sim. não é? Mas isto está sempre presente. Mas ele, aqui interpretando da maneira pior possível, ele não poderia sentir isso como, pronto, ela está a continuar a dizer que isto foi minha culpa. Pela reação dele, não, eu não disse que, de maneira nenhuma, eu disse que a culpa era dele. Eu sei, mas disseste, se conheces as pessoas, disseste, olha, Hum, se tivesses dito desta maneira, se é, calhar teria corrido não é? melhor. O que achas, não é? Achas que Achas sim, que? sim, Pois. sim, sim, sim. Pois, mas essas situações são mesmo complicadas e agora está a fazer mais sentido o que tu disseste Hum, de isto da parentalidade consciente tem muito a ver com a relação consciente, porque eu uhum. imagino isso a poder acontecer Yeah, entre mim e a minha mulher, um atrasa-se mais yeah. e então se calhar estava a pensar mais nessas dinâmicas, porque é possível ser interpretado como, olha, eu estou aqui para ti, mas isto foi tua culpa na mesma. Uhum. Percebes? Tipo, Sim, dizer com amor uma coisa e com calma, mas que depois no yeah, fundo yeah. estás a continuar a dizer que foi Sim, e culpa do outro. é mesmo muito importante isto que estás aqui a chamar a atenção, porque a diferença está também na minha intenção, não é? Porque se eu estiver ali com o meu filho, naquele momento, no carro, por exemplo, se a minha intenção for ter razão e mostrar-lhe que eu tenho razão, é muito diferente do que eu quero mesmo um momento de conexão e quero mesmo mostrar que eu te entendi e tenho também uma necessidade de ser compreendida. Pois, senão estás só a usar a tua superioridade intelectual de conseguir construir melhores Yeah, palavras, ideias e teres uma forma calma para o convencer que foi culpa dele. exato, exato. Que seria o oposto. Yeah, Ou seja, tem a ver nasce de onde nasce a frase, não é? Estás a dizer que exatamente. tem que nasceu de um sítio de vontade de reconectar. Yeah, yeah. E Pois. isso é muito mais importante do que as palavras exatas que eu utilizo. Uhum. Sabes? Normalmente, quando as pessoas me dizem, mas eu já falei assim, mas não funciona. Então, quando não funciona, entre aspas, em primeiro lugar, isto não tem a ver com funcionar ou não, tem a ver com nos relacionarmos. Quando nós estamos no paradigma do funcionar, estamos num paradigma onde estamos mais à procura de obediência do que outra coisa. Não é? Estamos à procura que a criança faça aquilo que nós queremos que ela faça. E aqui a proposta, aqui há. Tu estavas a falar do não há bocado. E muitos pais acham que eu deveria poder dizer não e a criança vai aceitar o não. Tipo, mamãe, claro, não, faz sentido, és a guru, não é? Só que nem sempre é assim. Eu posso dizer que não, mas a criança também tem o direito da sua reação a esse não. Não Uhum. é? Tal como o meu filho tem o direito a reagir em relação àquilo que eu acabei de dizer. Se eu não tiver essa disponibilidade para oferecer esse espaço, isto não vai funcionar. Eu não posso substituir a ordem, porta-te bem, por, sabes, a mamã tem a necessidade, não é? Uhum. Pois, e às vezes se calhar não há tempo. Eu estava a pensar nisso por acaso, pá, aí há 2 dias, que foi, vai haver momentos em que o meu filho, eu vou dizer, pá, não podes fazer isso. Uhum. Ele vai dizer porquê? E não vai, pá, não tem que ter uma coisa complexa, vai dar muito a explicar, então acho que vou dizer, pá, hoje Claro, não tenho tempo para te explicar, claro, é porque sou eu que mando, sim. não é? Tem que Well, haver alguém a mandar. ou a tomar as decisões que são Sim, mais seguras e saudáveis para a família, que é bem diferente do que alguém a mandar, não é? sim, ele manda por essa razão. Só que o teu filho tem uma vontade inata de colaborar contigo. E se ele confiar em ti, se tu tiveres esta relação base, ele vai muito mais rapidamente aceitar quando há um dia que tu dizes, não, agora é assim. Não vai ter tanta necessidade de afirmar porque já foi muito visto e reconhecido em outras Que situações. é que tu tomas boas decisões. Ele vai confiar na tua decisão.
Uhum. não é? Não precisa de questionar todas as decisões, Pois. porque tu também respeitas e vês as decisões dele e deixas ser ele a decidir às vezes e por aí fora. Então, no fundo, está a dizer que a autoridade deve ser conquistada através de provares que és um pai competente e que não deve ser uma autoridade só por seres pai ou Ah, mãe. sim, eu acho que não. A questão é qual é a minha intenção? Eu, na minha relação com os meus filhos, o que é que eu gostava? Nem é bem os meus filhos verem-me como uma autoridade, mas como uma pessoa na qual eles podem confiar para tomar boas decisões. Decisões que tomam em conta também sempre as necessidades deles. É Uhum. isso. Às vezes fala-se em poder com ou poder sobre, não é? Ser autoritário e exercer poder sobre alguém. Utilizar poder com, não é? E quando eu utilizo o poder sobre, as minhas necessidades vão à frente. Quando eu utilizo o poder com, eu penso nas minhas necessidades e também nas tuas e procuro de satisfazê-las a todas. E eu sou aqui o líder, não é? Porque eu como mãe, como pai, vou sempre ter mais poder do que o meu filho. A diferença está na forma que eu utilizo. E assim é que eu gostava que os meus filhos me vissem como uma pessoa na qual eles podem confiar para ter essa segurança, não é? Sentirem mesmo essa segurança na nossa relação. Muito mais do que falar em autoridade. Uhum. E nesse sentido, achas que o pai e a mãe são iguais? Ou achas que a mãe tem mais esse papel e o pai, se calhar, tem mais um papel sei lá, de disciplinar e de estabelecer limites Não. para entender como é que a realidade funciona? Não, não, de todo. Eu acho que tanto a mãe como o pai têm a responsabilidade de serem honestos e empáticos, de eles serem. A mãe é responsável pelas suas necessidades e suas emoções. O pai é responsável pelas suas necessidades e as suas emoções. E é isso que é estabelecer limites. Quando eu estabeleço um limite, falo daquilo que eu preciso e é importante para mim. Ou, eventualmente, estou a estabelecer um limite porque a segurança física ou emocional está em causa do meu filho, mas isso é outra coisa, né? Uhum. Mas em média, como os homens e as mulheres têm funções biológicas diferentes, Uhum, antiquíssimas, e os nossos cérebros e os nossos corpos foram se adaptando para sermos perfeitos para estes papéis que desempenhávamos há 50 mil anos. uhum. Pronto, que hoje em dia, por muito que nós vivamos num tempo em que já não queremos que isso seja verdade, ainda é Uhum. verdade, não é? Achas que em média as mães têm um papel e os pais S- outro, ou s- certas funções? Sabes qual é o que eu acho que é, para mim, a principal causa problemática com essa comparação, é que também há muitos, muitos anos vivíamos mais em comunidade. Não era Uhum, só a mãe e o pai que uhum. estavam a educar, não é? A Muitas aldeia mães, toda. sim. Havia muitas mães e muitos pais. Portanto, acho que não me faz tanto sentido fazer essa. Acho que cada pai, cada mãe tem as suas coisas para ensinar aos seus filhos. E o mais importante, ao meu ver, é que saibam quem são, não é? Que se conheçam a si próprios, que saibam quais são as suas principais necessidades, que entendam bem os seus triggers, não é? Os seus gatilhos, que percebem a forma como a sua história se apresenta também na parentalidade e assumir responsabilidade por isso. Não é? Isso é que eu acho que é muito mais importante. E depois o resto vem por si, sabes? Não tenho Uhum. muito essa visão de que têm coisas diferentes para ensinar. Isso depende, Sim, mas depende de eu cada estava a dizer, em família. média, imagino que tenham, não é? Em média, se calhar há todo tipo de famílias, não é? Até há Certo, famílias com dois pais e duas mães. certo. Mas acho que em média, mas vamos avançar para outra Hum, coisa, se calhar mais hum. interessante, que é se os teus filhos estão a ter um conflito entre Uhum, eles, sim. como é que resolves? Ou como é que tentas abordar a situação? Olha, então, muitas vezes achamos que temos de intervir, não é? Servir de juízes. Muito mais de juízes, nós devemos ser diplomatas. É assim a minha primeira ideia que tenho de ser em relação a isso. Mas antes de sermos diplomatas, também temos de ter pacientes e termos coragem para deixá-los resolver os seus conflitos sozinhos. E muito mais do que através da nossa intervenção, eles aprendem através da forma como nós resolvemos os nossos conflitos. Ou seja, não é? Muito mais importante do que eu me preocupar com os conflitos entre eles, é eu
ser consciente e responsável em relação aos meus conflitos com o meu marido, com a minha mãe, com as pessoas à minha volta, e eles verem como nós nos comportamos nesses conflitos e como nós resolvemos esses conflitos. Isso para mim devia ser muito maior foco e permitir que vejam, sabes? Não é ter conflitos às escondidas, é permitir que vejam o conflito em si e a reparação. Pois, o exemplo, não é? Por exemplo. Nunca fui pai de crianças com mais de 8 meses, mas tive muitos irmãos mais novos e muitos primos, então já testemunhei muita parentalidade e a mim parece-me mesmo que o exemplo é o mais importante de tudo. Certo. Porque as palavras que saem da tua boca, os sons que saem da tua boca, não têm tanto efeito como anos e anos a ver o pai ou a mãe a ter certos tipos de comportamento. Certo, certo. E claro que eu estudei muito com um terapeuta familiar dinamarquês que era o Jesper Juhl, e ele diria para a gente só intervir quando havia perigo de ferimento grave ou perigo de vida, basicamente. E às vezes acho que é isso, porque não sei como é que era para ti, mas eu tinha muito, muito tempo livre sem a supervisão de adultos. Muito, muito mais do que as crianças hoje em dia têm. E acho que há estudos que mostram que isso é muito importante. tempo sem supervisão. Sim, Exato, sim. O Jonathan Haidt escreveu um artigo há pouco tempo sobre isso, que é Do unschooling. Não, era mesmo um artigo que era sobre várias coisas, mas que falava da importância de unsupervised play. Porque até no sentido de gerar antifragilidade, que é aquele termo no Nassim Taleb, de só se tu estiveres a brincar num sítio onde não existe uma autoridade a quem possas fazer queixinhas, é que tu vais aprender a lidar com situações sociais e emoções tuas e até hierarquias, não é? Principalmente para os rapazes a jogar futebol. Há sempre uma hierarquia, e aliás há várias hierarquias. O dono da bola manda sempre um bocadinho em quem pode jogar. Os que jogam melhor normalmente escolhem as equipas, os que jogam pior vão à baliza. Se tu em qualquer situação de fragilidade tiveres uma autoridade e te habituares a isso desde criança, depois crias os adultos hipersensíveis, que se calhar é o que vemos hoje um bocado com... Eu não gosto muito de falar dos wokes como se fossem muitos. Eu acho que há milhares de vezes mais anti-wokes do que wokes. Mas, olha, disseste uma coisa muito importante. Nós somos responsáveis pelas nossas emoções e necessidades, não é? E nunca tinha lido sobre a importância de unsupervised play, ou seja, brincadeira não supervisionada, e fez-se um clique. Realmente é muito importante. É muito importante. E nós somos, na Suécia utiliza-se uma expressão que não faz tanto sentido em português, mas vou tentar enquadrar, que é parentalidade curling parenting. Aquele jogo? Curling é um jogo que se faz em cima do gelo, onde as pessoas, não é, os jogadores, chamam-se jogadores, imagino, atiram assim umas grandes pedras redondas e deslizam no gelo e vão a caminho de um alvo. Só que há também outros jogadores que têm vassouras e vassouram o gelo para a pedra de curling deslizar assim tranquilamente em direção ao alvo. E hoje em dia temos muitos pais curling, que jogam curling com os filhos, que deslizam muito o caminho à frente dos filhos, tanto em relação, estão sempre a salvá-los de sofrimento, de frustração, de dor, não é? Estão sempre a protegê-los, mas também estão sempre a retirar todos os obstáculos à sua frente, não é? Eu trabalhei durante uns anos, quando eu vim para Portugal, trabalhei em recursos humanos numa grande multinacional sueca e fazia muito recrutamento. Eu tinha pais que ligavam em nome dos filhos a perguntar como é que estava o processo de recrutamento para um jovem que tinha 20 anos. E eu tive que informar estes pais que esse telefonema não está a ajudar o processo do seu filho, não é? Pois, indica qualquer coisa. Mas só para terem uma ideia de que e parentalidade consciente não é livrar o meu filho de todo o sofrimento, de todos os desafios, de todas as emoções que desafiam, não é? Nada disso. Nós não somos salvadores dos nossos filhos. Assim não ganham resiliência nenhuma. E acho que isso estás a dizer, esta é uma espécie de falta de resiliência e muito curling parenting, não é? É engraçado como a cultura afeta os termos. Tipo, nunca ninguém em mais sítio nenhum do mundo, a não ser ali no norte da Europa, utilizaria o curling. Mas percebes a ideia, certo? Percebo. E sempre quis jogar esse desporto, parece muito engraçado. Sim.
Mas, só para explicar um bocado antifragilidade, conheço o conceito, mas só para quem nos está a Sim, ouvir. mas explica, deves conhecer melhor. Por exemplo, o sistema imunitário é antifrágil, um sistema antifrágil é um sistema que, quando é danificado ou estragado por alguma coisa exterior, torna-se mais forte. Certo. E pronto, o melhor exemplo é o sistema imunitário, mas também acontece em empresas, Certo. não é? Também deve ter acontecido com algumas empresas de Covid. Algumas empresas revelaram-se antifrágeis, outras revelaram-se não preparadas para uma coisa dessas. E o que as pessoas que estudam antifragilidade, assim, num contexto mais psicológico, dizem é que o nosso espectro emocional também é antifrágil. E daí a importância de não sermos tão protegidos de sofrimento e dor. É exatamente isso. Então, já houve momentos em que tu viste que um filho teu provavelmente se ia magoar e pensaste, não se vai magoar muito e vai aprender uma Sim. informação importante. Sim. E é mais sobre gerir as minhas emoções em relação a isso do que só salvá-lo a ele, né? Lembrei-me agora que estavas a falar disso. Sabes aquela técnica de cerâmica japonesa, acho que é Kintsukuroi, qualquer coisa assim, em que quando uma taça de cerâmica parte, Sim. arranjam-na com outro, Sim, não é? sim. E fica uma peça ainda mais bonita. É um bocadinho essa ideia também aqui, não é? Mas na parentalidade, o que eu costumo dizer muitas vezes, é mais sobre nós pais do que sobre os nossos filhos, não é? Portanto, para eu conseguir deixar o meu filho magoar-se, eu preciso ter uma certa paz e serenidade interior, não é? Para conseguir ver aquilo acontecer sem achar que eu sou má mãe, não é? Mas é efetivamente é uma questão de autocontrole muitas vezes e depois disso não é só quando a criança é pequenina, não é? Isso é quando tem o primeiro namorado Pois e é o que eu quando ia sofre dizer. o primeiro heartbreak, não é? Aí é que como é que salvas? Não é? Não salvas, não salvas, ofereces espaço para o sofrimento da criança e nesse espaço ganhas até lá, acho eu, ganha-se a resiliência que é o antídoto dessa fragilidade que falas. Porque senão depois as pessoas chegam à idade adulta, imagina, fazem aquele percurso típico do 0 aos 23, que é das escolas e das universidades e dos cursos, e depois vão vão para um ambiente de trabalho e nunca tiveram de lidar com muita adversidade, estás a ver? Foi sempre com a escovinha do cabelinho à Isso. frente, e depois de repente não conseguem Não. lidar com um chefe exigente e que exige competência, exige trabalho, ou sei lá. Eu adotei 4 valores para a parentalidade consciente que eu aprendi com o Jesper Juhl, tal terapeuta. Ele é o igual valor. Igual valor quer dizer que aquilo que eu sinto, aquilo que eu preciso, aquilo que eu acredito tem o mesmo valor que aquilo que tu sentes, acreditas e pensas, mesmo valor intrínseco. Não quer dizer que temos o direito de fazer o que queremos, mas quer dizer que temos o direito de exprimir aquilo que está vivo em nós, não é? E que isso tem o mesmo valor. Pois, Essa é a ideia. extrínseco não, porque tu podes ter uma ideia que está objetivamente errada. E que objetivamente magoa os outros, por exemplo, ok. não é? Mas a experiência subjetiva de ter essa ideia é tão válida como a minha experiência subjetiva. Exato. Depois temos uma sociedade em que temos que viver e temos certos comportamentos que são aceitáveis ou não. Isso é outra coisa, mas estamos a falar daquilo que está vivo em mim. E quando vamos até as emoções e as necessidades, todos partilhamos os mesmos. Não é? São universais e humanas, portanto não há assim grande diferença nesse âmbito. Depois temos a autenticidade, a minha capacidade de eu me exprimir quem sou, sem máscaras e sem tentar esconder ou sem tentar agir de acordo com as expectativas dos outros. Estás a fazer um ótimo trabalho. Obrigada. Depois temos o respeito pela integridade, não é? E eu saber respeitar aquilo que tu és. Não é? Aquilo que tratar-te com igual valor, no fundo. E depois o último é a responsabilidade pessoal, que tem a ver com aquilo que estávamos a dizer há bocado, de eu saber assumir responsabilidade pelas minhas emoções e minhas necessidades e também pelo meu próprio comportamento, não é? E
Os curling parents, né? É neste tipo de parentalidade que eu vejo muito por aí. Os pais não estão a deixar as crianças assumir responsabilidade pessoal. Deixar uma criança assumir responsabilidade pessoal começa com coisas simples como a roupa que quer vestir, a quantidade de comida que quer comer, não é? Daquela comida, não é? A responsabilidade dos pais a servir a comida, a responsabilidade da criança é comer. Só que há aqui um processo em que, de repente, os pais, ou nomeadamente a mãe, assumem responsabilidade pela quantidade de comida e o que é que a criança come. Enquanto mama é impossível, tu não consegues obrigar uma criança que mama a mamar, não é? Ela vai pôr o mamilo fora, não quer, não é impossível. Quando tens uma colher na mão, torna-se um bocadinho mais fácil obrigar a criança a comer. E não deixamos a criança assumir responsabilidade pelo seu próprio sistema e as suas necessidades. Frio, calor, obrigamos a vestir o casaco, né? Isso para mim é uma coisa muito engraçada, sendo sueca, estando habituada a frio, né? Mas quentinho nas casas, não Mas é como quentinho cá. nas casas. Eu tenho muito mais frio aqui, digo-te Sim. já. É engraçado, houve uma vez um sueco que estava cá de Erasmus que me disse: eu nunca passei tanto frio no inverno como em Portugal. Assino por baixo, também não. Portanto, mas não deixamos a criança assumir essa responsabilidade por aquilo que é seu e por aí fora, não é? E depois, de repente, achamos que quando a criança é adolescente dizem é tão irresponsável, não assume responsabilidade. Mas como? Nunca aprendeu, nunca teve essa oportunidade, não é? E quando assumiu, muitas vezes é castigado. Mas espera aí, imagina, está a nevar e o teu filho de, imagina, 4 anos, 5 Sim. anos, vestiu-se sozinho e está pronto para sair de casa e não Certo. pôs um casaco. Certo. Tu deixas cometer o erro. Filho, pá, eu estou cheia de frio, parece-me que está mesmo muito frio lá fora. Tu queres só ir lá fora um bocadinho sentir e ver se queres o casaco ou não? Sim, quero, ok, vai lá fora. Não tenho frio nenhum. Ok, olha, mas sabes uma coisa? Eu seguro aqui no teu casaco e tu decides. Depois diz-me se queres ou não. Normalmente, se eu não chatear muito, a criança não precisa de ser muito orgulhosa, não precisa de defender a sua integridade e vai pedir o casaco. Que engraçado. É praticamente infalível, sabes? Pois. E o frio não faz mal. Precisamos de vírus e cenas para ficarmos doentes também. Pois. Tem tanta antifragilidade que já falámos. Sim. Mas olha, isso da roupa, agora fiquei a pensar. Imagina que o teu filho veste uma coisa tipo completamente ridícula para ir a um evento qualquer social, de família, assim, meio formal. Yeah. Estou a imaginar-me a mim. Imagina, tenho um filho e vamos a um casamento e eu, que lembro-me do podcast que fiz com a Mia há muitos anos, eu só vou deixá-lo vestir como ele quiser. E ele veste-se muito mal para um casamento. Certo. Eu vou ter que lhe dizer, olha, na nossa cultura, quando há eventos importantes para os noivos, é importante que exista uma certa harmonia. Acham que fica mais bonito se toda a gente tiver vestido mais ou menos da mesma maneira. Por isso acho que devias vestir um fato. Aliás, não, acho que não vou dizer assim, acho que vou dizer, por isso tens de vestir um fato. É? Sim. Ando. Ótimo. E como é que tu farias? Eu deixava o meu filho ir como ele quisesse. Mas aí não estás a respeitar as necessidades dos noivos. Quais são as necessidades dos noivos? Então os noivos tiveram a vida toda a pensar naquele evento e gostavam que aquilo fosse quase como se fosse uma obra de arte, no sentido em que tem harmonia. Estás a dizer um assim meio irónico. Gostavam que aquilo tivesse uma certa harmonia, porque é o que todos queremos harmonia. Eu percebo isso, eu ia reconhecer isso. Agora, também é deixá-los eles assumir responsabilidade pelas suas emoções em relação às escolhas de uma criança de 4 anos. Claro, mas isso... Normalmente, eu percebo o teu exemplo, Tomás, que é muito... 15 anos. Sim. 15 anos. O que acontece normalmente, a diferença entre ter um diálogo, da minha experiência, se eu tenho por norma de aceitar as escolhas do meu filho ou deixar o meu filho assumir essa responsabilidade e não tiver esta luta constante da roupa, em princípio ele vai colaborar comigo quando digo, olha, sabes, aqueles tios que se vão casar, para eles é muito importante. Eu sei que para ti não é, porque para ti tu ias de fato de treino, não era? Que tu gostas mais porque é mais confortável para ti. Para eles sabes, eles sonharam com isto a vida toda. Eu lembro-me, eram pequeninos e falavam já do casamento e não sei o quê.
E eles têm essa ideia de que é mesmo muito importante todas as pessoas estar bem vestida. Hum. E achas que podes vestir isto que arranjamos aqui ou queres encontrar algo que é parecido com isso? Não, quero ir Ah, de fato treino. queres ir de Verde fato? fluorescente. Yeah. O O, que é que responderias? é o que eu quero dizer, olha, se calhar, se como isto é tão importante para os teus tios, acho que temos aqui basicamente duas opções. Ou não vais, ou vestes outra roupa. Boa, ok. Então consegui quebrar-te. Não, Estou a brincar, ou consegui posso, ou chegar pelo... posso dizer, olha, se calhar, o que é? Eu acho que pergunta ao teu tio o que é que ele acha sobre isso. Há muitas opções, Sim, sabes? sim, Há muitas opções. O que é que eu quero dizer é que normalmente as pessoas apresentam muito estes extremos, como estavas a dizer, não é? claro. E pela minha experiência, normalmente nem sequer precisamos de chegar até lá. Sim, sim, Yeah. é Yeah. polarizando, despolariza-se. Exato. Pronto, Sim, sim. E percebo a ideia, não é? Só que sim. o que as pessoas normalmente fazem é que antes de sequer experimentarem uma outra forma, Sim. começam a argumentar, a questionar casos extremos. Pois, claro. Hum. Mas depois, e se tivesse 15 anos? Aí já não. Aí pronto, assumes a tua responsabilidade. Tipo, vais fazer figuras de pessoa Sim, claro. que não respeita Certo, e as tenho que me necessidades dos separar também do outros. meu filho, né? Porque muitas vezes o que eu como mãe, as mães no geral, mais do que os pais, acho eu, as coisas que identificam-se demasiado com o comportamento e aspecto físico do filho, né? Como se isso dissesse alguma coisa sobre elas, né? A sopa é um exemplo espetacular em Portugal, né? Se a criança não comer a sopa toda, é como se eu fosse má mãe, né? Ok. Identifico-me com isso. Ou se o meu filho dorme bem, sou boa mãe. Se dorme mal, não sou assim tão boa mãe. Portanto, identificamos-nos demasiado Uhum. não é? E achamos que aquilo diz alguma coisa sobre a nossa qualidade como mãe, quando isso não é nada verdade. Mas tu não ias gostar de ter um filho toxicodependente e drug dealer? Ias sentir um bocadinho de vergonha ou ias ficar a pensar, será que fiz alguma coisa mal? Eu provavelmente ia começar a questionar a forma como eu exerci a minha parentalidade. Sim, Sim, ia-me colocar em causa. se calhar ainda vais ter um filho de drug dealer, não Pois, eu sabemos. não faço a mínima ideia, né? E também, como já estudei muito sobre estes temas, sei que não é assim tão simples como só dizer depende da forma como foi educado, Uhum. né? Pois sim, há Yeah, variável genética, há variável do exato. ambiente, há muitas. Yeah. Mas claro que me ia pôr em causa Uhum. e ia procurar ajudar o meu filho, obviamente, né? Pois, mas acho que é natural, nós, sei lá, é uma coisa tão importante para nós e Hum. na qual investimos tanto, acho que é normal nós identificarmos-nos com o nosso filho e sentirmos uma projeção nas duas direções. Claro, agora podemos nos questionar quando isso é saudável e quando não é. Por exemplo, filho que tem 15 anos e começa a consumir drogas. É alvo de muita preocupação. Filho, 15 anos e tira um 3 em vez de um 4, se calhar não é assim tão preocupante, não é? Ok, sim. Vocês ajudam os filhos, imagina que têm um filho que não tem tanto jeito a uma disciplina qualquer, vocês tentam dar um apoio extra nesse sentido? Ele tem que pedir isso, tem que assumir essa responsabilidade pessoal, porque eu acredito muito que nós, desde a primeira classe, quem é responsável pela escola é cada criança e eu estou lá para dar todo o apoio que ele precisar, que ele sentir que precisar. E com 3 tem corrido bastante bem. Mas imagina que por acaso tens um filho cuja variabilidade genética e as coisas que ele viveu fez com que ele não se interessasse muito por ter boas notas. Uhum. Deixavas que ele tivesse nega a tudo sem uma única vez propores, precisas de explicações? Eu ia dialogar muito com ele para perceber quais são as intenções com ele. Eu tenho 3 filhos, são os 3 diferentes. O mais novo não é igual à mais velha, Uhum. né? E, e obviamente precisa de um acompanhamento diferente meu do que os outros dois. Qual é o meu foco? São as necessidades dele. Eu sei que o cérebro dele ainda não consegue pensar, não é? Com 12 anos, não consegue pensar em consequências muito para a frente. Aliás, só lá para os 23, 24 é que realmente conseguimos pensar, não é? O cérebro está totalmente desenvolvido, o que é importante também não nos lembrarmos.
Portanto, eu estar ali a falar sobre o curso que ele vai escolher na faculdade não vale a pena quando ele tem 12 anos. Mas se eu sei que ele tem muita necessidade de experiência, novidade, ou muita necessidade de conexão, pertença, vou procurar encontrar estratégias de motivação para ele poder satisfazer essas necessidades também com os estudos. Ou seja, é por aí, não vou estar a premiá-lo, né? Porque para mim é muito importante ter gosto por aprendizagem. Para mim, assim, um dos valores muito importantes para mim é que eu adoro aprender, foi sempre muito importante. É muito mais importante para mim que ele desenvolva um gosto pela aprendizagem do que tenha boas notas. Isso há uma diferença, certo? E então vou procurar ir por aí. Como é que eu posso ajudar o meu filho a ganhar mais gosto pela aprendizagem? E essa será normalmente a minha intenção. Pois, então fazes tipo um plano de marketing sobre que no fundo o que tu queres é que ele tire boas notas, mas vendes através das necessidades dele. Não, boas notas não, mas notas para passar pelo menos, né? Porque senão vamos prolongar muito esse processo porque vai ficar para trás. Então essa responsabilidadezinha posso assumir, mas o resto é dele. E onde é que começa a ser manipulação? Já estou a fazer perguntas um bocado difíceis. Isso é mesmo difícil, mas eu acho que, mais uma vez, acho que nasce ali na minha intenção, porque manipulação quer dizer que eu estou a querer satisfazer necessidades minhas, não é? Não, tu podes querer manipular alguém para seu próprio bem. Aqui eu diria que é influência. Então aí já não chamas de manipulação. Não chamaria de manipulação, não. Ok. Sim. Essa seria a minha. Aceito outras, mas para mim seria mais isso, sabes? Mas faz sentido, porque imagina que eu tinha esse perfil e que agora me lembrava, sim, eu uma vez quando tinha 12 anos, minha mãe vendeu-me ser bom na escola como uma coisa que me ia dar muitas experiências, tipo, e no fundo, se calhar o que ela queria era que eu entrasse num bom curso ou tivesse boas notas. Eu não me ia sentir chateado, lá está, porque confiaria, principalmente tendo os pais que eu tive, que isso nasceu de um sítio de amor e de intenção boa. E depende dessa relação, não é? Porque eu conheço uma pessoa que hoje em dia tem uma profissão que só tem essa profissão por causa dos pais, porque os pais não a deixaram fazer o que ela queria. Ela não está assim tão feliz com isso. Não é? Mas lá está, eu já pensei muito sobre isto, também tem a ver com política, que é quando é sempre um caminho um bocado perigoso quando tu influencias o outro para seu próprio bem, mesmo com as melhores das intenções, porque às vezes estás errado e crias desgraças sem querer. E mesmo neste caso da minha amiga que eu estava a dizer, eu acredito que a intenção dos pais, do coração deles, foi positiva, só que não pararam para questionar que as necessidades de quem é que estavam realmente a procurar preencher, não é? Provavelmente suas, de segurança, porque a profissão que ela tem oferece mais segurança e ela ganha mais do que ganharia com outra que ela queria, mas não era as necessidades dela, não eram as necessidades deles. E acho que aí temos uma diferença, e ser um pai e uma mãe consciente, pararmos e pensar nisso. Ok, isso tem a ver com as minhas necessidades ou com as necessidades dos meus filhos ou as duas coisas? Também podemos ser honestos com isso. Tem aqui outra pergunta de um apoiante chamado Pedro Vieira, que pergunta: o que é que os teus filhos dizem sobre parentalidade consciente? Às vezes dizem assim: mamã, tu não ensinas as outras pessoas a serem boa mãe e bom pai. Sério? Típico. Não, eu acho que eles reconhecem muito o facto de não existir castigos, time-outs e castigos físicos na nossa família. Eles falam muitas vezes disso. Já me disseram muitas vezes: olha, sabes, os meus amigos não acreditam que tu não me bates. Já ouvi os 3 a dizerem isso. Ou não acreditam que não nos vais pôr de castigo por termos feito alguma coisa. Não é? Mas então vamos falar da ciência disso. Vamos imaginar que temos como se faz ciência, não é? Temos aqui uma hipótese, que é que não dar castigos, por exemplo, bater, como já há só 3 em 10 que diz que bate, vamos dizer castigos. Não dar castigos gera um melhor resultado. Imagina, que esta é a nossa hipótese científica. Primeira pergunta, e isto foi um bocado uma pergunta também de um mecenas, que é o Pedro on the Road, é: como é que medes o sucesso ou não? E o que é o sucesso? Ou seja, ao contrário, como é que defines o sucesso e como é que o medes? Ou seja, como é que sabes que o vosso caso, teu e do Pedro, não é só um caso e que se calhar noutros, como é que tornas isso ciência?
É muito, muito, muito difícil, porque Uhum. tu tens que ter algo muito palpável para medir, não é? Medir a Quantificar, qualidade da relação é muito pois. difícil. Portanto, é muito difícil nós estarmos a ter este tipo de ciência. Tipo, é por isso que há programas de parentalidade baseados em evidência. Qual é a evidência? É se um comportamento mudou ou não. Portanto, se mudou, funcionou. Só que não avalia a saúde mental da criança, por exemplo. Esses estudos diz só, criança tinha comportamento X, Uhum. implementamos o castigo e deixou de ter o comportamento X. Fizemos outro estudo onde utilizamos uma parentalidade baseada em diálogo, também deixou de ter o comportamento. Portanto, ambos, se só medirmos se o comportamento parou ou não, Pois. ambos têm a mesma eficácia. Mas há milhões de variáveis, não é? Tipo, se Certo. calhar a criança viu um filme ou teve uma Há conversa ou. tantos, sabes? Portanto, para mim, a parentalidade consciente eu costumo dizer que é uma parentalidade com ciência. Normalmente, assim, muito resumidamente, focamos-nos em três vias, que é a teoria de vinculação, que muita gente conhece, né? Uhum. Que é a forma, que é em brasileiro a teoria do apego, ou é a qualidade da vinculação que a criança tem com o cuidador principal, não é? Se for uma vinculação segura ou não. Porque o que é que nos diz é que se for uma vinculação segura, vamos ter um comportamento mais saudável e uma criança mais feliz. Muito resumidamente. Uhum. Né? Se a criança pode ter uma vinculação ansiosa, pode ter uma vinculação evitante, uma vinculação desorganizada. Estas pessoas normalmente não têm uma saúde mental tão boa como alguém que cresceu como vinculação segura, sendo que podemos ganhar vinculação segura na vida adulta. Depois temos a teoria da autodeterminação, que é uma teoria sobre motivação, que nos diz que temos umas necessidades base que estão na base na nossa motivação, que é a nossa autonomia, a nossa possibilidade de escolha, que é a nossa competência, ou seja, a sentirmos que termos a competência para a tarefa em si, para algo em si, ou que podemos ganhar essa competência, e a necessidade de relatable, de sentirmos algum tipo de conexão e pertença com os outros, não é? Portanto, fala-nos de uma motivação intrínseca, daquela que eu disse há bocado, da necessidade que eu tenho também de pertencer e contribuir e também ao mesmo tempo sentir-me que tenho escolha e a possibilidade de proteger a minha integridade. E depois a teoria polivagal, que fala das nossas reações, no fundo, das nossas emoções, porque tem a ver com a nossa capacidade de percebermos se estamos em perigo ou não, basicamente. E as reações do nosso sistema nervoso e a forma como isso influencia o nosso comportamento. Isto são as teorias base para isto tudo que eu tenho falado aqui, isto Uhum. procuro defender, está baseada nos ensinamentos destas três teorias. Depois podes mandar uns links para eu pôr na descrição do vídeo e do podcast sobre essas coisas, Sim, para claro, quem quiser ver mais. sim, claro, claro que sim. E então, intuição. Há algum papel para a intuição? Olha, intuição, agora já que mencionei a teoria polivagal, até podemos falar, ligar isso um bocadinho à intuição, porque a intuição supostamente é uma resposta natural que vem de dentro, não é? E às vezes é difícil algumas pessoas também falam do instinto, do instinto maternal, só que se eu como mãe confiar apenas no meu instinto, não seria uma mãe muito consciente. Voltando à conversa das palmadas, não é que eu nunca senti a vontade, o desejo de dar uma palmada. Nunca senti, foi a necessidade de o fazer, que é muito diferente, não é? O desejo e necessidade. E o que é isso que vem assim? Primeiro, Pois, isto se não calhar é é? mais instinto. É mais instinto. Mas se eu parar, percebo que não tenho necessidade de o fazer. E isto também é válido quando nós estamos aqui a relacionar com as crianças, perceber a diferença entre desejo e necessidade. Aproveito para dizer isso. Uhum. Tenho a minha tarefa como mãe é satisfazer necessidades, não todos os desejos, que é muito diferente. E às vezes confundimos desejo e necessidade. Como é que diferencias na criança o desejo da necessidade? Então, imagina, a criança quer comer um gelado. O desejo é comer um gelado, mas estamos na hora de jantar. Ela tem uma necessidade de se alimentar. A criança faz uma birra gigante porque quer uma Barbie, mas se eu me parar e pensar,
ok, isto não é sobre a Barbie, e o facto de nós termos estado separadas todo o dia e eu não tenho prestado muita atenção a ela, ela se calhar tem uma necessidade emocional de conexão. Ok, então o nível abaixo, a necessidade. Ok? Sim. Então, Pronto, o desejo. no gelado até Eu poderias dizer que era dopamina, não é? Tipo, em última Também podia ser. análise. Uhum. Não é? Eu tenho, olha, estou com a boca um bocadinho seca, tenho a necessidade de me hidratar, tenho água, não é? Ótima opção. Também podia beber Coca-Cola, só que em princípio a água é melhor do que Coca-Cola, não é? Pronto. Portanto, a intuição, muitas vezes podemos ligar a uma coisa que se chama neurocepção, que vem da teoria polivagal. Nós temos é como se tivéssemos um scan interior, que está sempre a escanear o nosso ambiente, as pessoas no nosso ambiente e a nossa vida interior. E vai fazer uma distinção se estou segura, se estou em perigo de vida. E a intuição muitas vezes vem desse scan interior, e todos nós vamos ter o nosso scanner está prepped, está condicionado de formas diferentes. Portanto, coisas como a minha neurocepção interpreta como perigo, a tua se calhar não vai interpretar. E mediante essa interpretação vamos ter reações diferentes perante as mesmas situações, não é? Portanto, intuição acho que é uma coisa que não podemos estudar assim objetivamente, e acho que está muito condicionada, sinceramente, acho que está muito condicionada pelos nossos valores e as nossas necessidades, e não é tão intuitiva como isso. Eu não sei se faz sentido o que estou a dizer. Não, eu estou a perceber. Se calhar devia ter explicado melhor o que é que eu queria dizer com a intuição quando perguntei, porque a maneira como eu vejo a intuição é que não é algo que vem diretamente dos teus genes, tal como um cão ladrar quando vê outro cão. Isso é instinto. Para mim, intuição é como se fosse uma consciência que observa tudo o que está lá dentro, incluindo o teu conhecimento, os teus instintos parcialmente, as tuas emoções, as tuas experiências passadas. Ou seja, é quase como se fosse uma coisa que sai do conjunto de tudo, percebes? Ou seja, era mais disso que eu estava a falar, não era tanto do instinto animal ou o instinto para bater. Mas acho que é compatível com este tipo de intuição que eu disse, é compatível com o teu método, acho eu, porque se tu realmente tens aí bem presente na parte mais racional do teu cérebro todas estas teorias e tens presente emocionalmente esses momentos bonitos em que correu bem, és capaz de intuir novas coisas, ou és capaz de intuir certos comportamentos teus que vão bater certo com todo o resto que está aí dentro. Sim, em princípio sim. Em princípio sim, acho que sim. Agora, acho que é preciso também ter alguma consciência para, ou assim, como é que eu posso... Às vezes, quando ouço as pessoas, eu ouço muito a falar disso, da intuição, acho que ligo muitas vezes a uma ideia assim muito, muito espiritual, muito fluffy, sabes? E não foi bem essa ideia com que fiquei da tua visão aqui agora da intuição. Portanto, sim, a esta forma de tu veres a intuição faz sentido para mim. Pois, Agora, aquela mais de basta, como mãe, basta seguires a tua intuição, não acho que é assim tão fácil. Mas mais no início, se calhar é útil, porque há tantos livros e tantas teorias e tantas opiniões que se calhar às vezes algumas mães, eu estou a dizer mães, porque as mães é que passam pela gravidez e pelo Certo. parto e são elas que têm mais proximidade com o bebê no início. E às vezes acho que as mães ficam ansiosas com tanta informação e tantas teorias, e muitas vezes a solução é se o bebê está a chorar e me apetece, olha, a cena de deixar o bebê chorar até adormecer é muito anti-intuitivo e anti-instinto, até neste caso. Sim. E por isso acho que nesses casos se calhar é importante. Só que mesmo a intuição que eu estava a falar, depois fiquei a pensar, se o que tu tens na tua cabeça é uma porcaria, então podes intuir coisas que não são Pois, muito era um válidas. bocadinho aí que eu queria chegar há bocado, não é? Porque depende dos nossos valores e das nossas necessidades também. Portanto, eu acho que precisamos de também ser críticos às vezes em relação à nossa própria intuição. Sim, Sabes? sim, sim. De onde é que vem isso? E para mim é muito valioso sempre eu pensar nas minhas necessidades. Que necessidades é que estou a procurar satisfazer aqui nesta situação?
não é? Uhum. Qual é a necessidade por detrás de confiar na intuição? Será que... Porque aí há uma coisa que são as necessidades, outra coisa é que as estratégias que utilizamos para as preencher. E confiar na intuição é quase só uma estratégia para satisfazer uma necessidade, Para algumas pessoas não pode é? ser, sim. Para algumas pessoas pode ser até uma forma de se desresponsabilizarem. Talvez, Sim, pensando nos piores talvez, casos, sim. talvez, mas também pode ser, confiar na intuição, se calhar, uma forma de eu ganhar mais segurança. Que outras formas é que eu tenho para ganhar mais segurança, Pois, exatamente, não é? principalmente neste cenário de tanta Exato, informação a vir de todos exato. os lados, Yeah. já que eu nunca vou conseguir ganhar este jogo de Exato. recolher e resumir toda a Yeah. informação, Yeah. se calhar posso ir para este lugar que é mais. Yeah. Pronto, não é. Sim, se calhar posso simplificar e Uhum, não consumir tanta informação. E pensar nas minhas necessidades e aquilo que é realmente importante para mim, não é? Eu costumo dizer, a solução está na relação. Portanto, se é um uhum, conselho que possa dizer, quanto melhor relação com o bebê, e relação quer dizer que somos dois, não é? Não é só a bebê ou só a criança e só o adulto. uhum. Somos os dois que fazemos a relação. Top. Então, Última pergunta, que é pena que eu tinha aqui mais 1000. Estou a adorar esta conversa, estou a aprender muito. Um, Sobre a relação com o trabalho, principalmente para as mulheres, que tipicamente são quem sente mais responsabilidade para cuidar, um, tens alguma dica para quem, por exemplo, tem medo de ter um segundo filho porque acha que isso vai prejudicar a carreira ou assim? yeah. Pois é, isso é muito difícil, sabes? E ainda bem que fizeste essa pergunta, porque isto da parentalidade consciente não depende só de ti como pai e de mim como mãe, também depende do nosso contexto, não é? A nossa possibilidade de agirmos como mães e pais consciente depende também na segurança que sentimos na sociedade, porque uma mãe que sente esse stress vai ter mais dificuldade em relaxar, vai estar presente, vai estar muito a pensar nessas coisas. E E o Estado até dar 3 anos ou 2 de, estás a ver, é yeah, isso, de, é de isso. licença maternal. É que eu digo, nos países nórdicos, se olharmos bem, é mais fácil praticarmos uma parentalidade consciente do que em muitos outros países. Sim, sim, sim. Porque o sistema todo permite um relaxar diferente. Não é? Uhum. Não é só a minha capacidade, não é? Ajuda o meu sistema todo a ser uma mãe consciente, não depende só do meu esforço pessoal. Uhum. Portanto, nunca é a altura certa para ter o primeiro filho, nem o segundo, nem o terceiro. Eu acho que é preciso ponderar muitos variáveis diferentes, sabendo que nunca vamos tomar a decisão. A decisão, vou dizer assim, a decisão que tomamos será sempre a decisão melhor, não é? Essa é que tomamos. Só podemos tomar uma decisão em relação a ter um segundo filho, por exemplo. Eu sou muito privilegiada porque, não é? Trabalho por conta própria, giro o meu tempo, tenho três filhos e para algumas pessoas isso não é possível. E eu não tenho Uhum. mesmo uma resposta para a tua pergunta, Sim, sim. não é? Acho que é uma pergunta muito política também, não é? Uhum, sim, sem dúvida. E na Suécia dão 1 ano e depois, se quiserem, mais 1 ano às mulheres? Eu acho que, olha, eu nunca tive filhos na Suécia, tenho Uhum, muitos amigos com filhos, não te sei explicar exatamente, acho que são mais ou menos 18 meses que consegues tirar. Depois tens dias diferentes, são os dias base da licença, e depois um outro tipo de dias são pagos de formas diferentes. E alguns que até uhum, não são pagos, mas podes também tirar. Portanto, acho que podes estender lá para os 18 meses, por aí. E mãe ou pai. Não, nada é pago a 100%, acho que é muito importante mencionarmos isso, porque às uhum, vezes acham não é, como queriam fazer aqui, prolongar a licença e pagar 100% do salário bruto, não tem nada a ver, continuas a pagar impostos durante a licença uhum, e é bem menos dinheiro. Um, o que é que eu acho que funciona, está a melhorar também isso em Portugal, mas é o facto de, mesmo depois da licença, também precisas de apoio. uhum, Precisas de ter um bom sistema de caretaking, não é? De uhum. creches e jardins de infância que tenham boas condições para as crianças.
E independentemente da duração de licença, precisas disso depois, certo? Eu acho que Uhum. nos esquecemos às vezes disso aqui. Hum, Portanto, onde é que eu queria chegar com isso? Não Nada, sei. é isso. É Deste isso. uma ótima resposta. Não estava à espera que Não, dissesses a resposta é 7. certo. Estás a ver? Não, sim. Yeah, mas, Mas mas é é. isso, percebes? E precisamos de pensar nisso quando nós também criamos aqui nossa sociedade aqui em Portugal, que eu sinto que está a melhorar, está melhor. Começou agora este apoio da creche gratuita. Também não sei porque é que tem de ser gratuita já agora. Uhum. Mas acho ótimo a possibilidade. Tenho muitas opiniões sobre coisas que podem ser feitas, né? Mas também essas mães sentirem, se estavas a falar principalmente em nome das mães, Sim, sim. para não tentarem não estar sozinhas com esses pensamentos, de falarem com outras mães na mesma situação, de assegurarem que não está tudo nos seus ombros, né? Que isto normalmente a parentalidade é partilhada. Sim, sim. Eu estava a dizer mães porque estava a ser realista, não é? E Sim, na percebo isso. realidade prática, É, acho que são mais as mulheres que sofrem sem com dúvida, essas indecisões, não é? sem dúvida, sem dúvida. Mia, espetacular, obrigadíssimo. Obrigada, Tomás. Calhou mesmo bem porque o meu filho começou a gatinhar a semana passada Sim. e comecei a pensar nisto do não. Tipo, Yeah. Vera, se calhar não faz muito sentido dizer não. E olha, foi um episódio que calhou mesmo bem no momento da minha vida. Sim. Daqui a para aí 15 anos fazemos outro. Sim, acho que vão estar muitos desafios pelo meio. É bom, sabes? É. E não tenhas medo dos desafios para frente, sabes? Eu agora tenho 3 adolescentes e é maravilhoso, adoro a adolescência. Boa, nem falamos disso, fica para a Não, próxima. sim. Como é que as pessoas te podem seguir nas redes sociais ou tens algum site? Então, o site é micaelaoven.com e Instagram é onde eu estou mais, Miafulness. Uhum. É por lá que estou. Ou Boa, podem ver os livros se quiserem, ou também. top, Tem obrigado. toda a informação por aí. Vocês não fujam já. Por favor, deixem um like ou um comentário ou partilhem isto com alguém que acham que pode beneficiar disto. Eu acho que foi alta conversa. Se quiserem ir um bocadinho mais longe e possibilitar que este tipo de conversa possa continuar a existir, têm um link na bio para se tornarem mecenas. E por hoje é tudo. Obrigado, Mia. Obrigada, Tomás. Oh. Ui, Muito bom, obrigado. obrigada eu.